Livro Mudança de Vida, escrito por Cléo Ribeiro Roçafa, do Ministério Mudança de Vida. Capítulo 5. Confesse a palavra, o falar e o tomar posse. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Devemos unir a vida que Deus determina com a nossa pronúncia, como está escrito. Em todas as ocasiões e circunstâncias, devemos usar sua linguagem. Está escrito que tudo posso nele e por isso, com toda certeza, tudo posso mesmo. Quanto mais você confessar a palavra de Deus, mais real ela se tornará e mais forte ficará. A confissão é afirmar com total certeza o que está escrito. Posso tudo no Senhor que tem todo o poder. Creio na sua verdade e declaro-a, praticando-a na minha vida. Quando algo parece-me difícil de superar, não me deixo levar pelas circunstâncias, mas pelo meu crer. Posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Fale, já venci. Não dê lugar à preocupação. Fale que você pode e que tudo já venceu em nome do Senhor Jesus. Adquira o hábito de confessar a palavra de Deus. Repita com seus lábios e em seu coração as verdades bíblicas. Use a forma de falar que Deus quer que seus filhos falem. Tudo posso no Senhor que me fortalece. Eu já conquistei e venci. Já deu tudo certo porque o Senhor está comigo e não há o que temer. O Senhor é a minha força, Ele é a minha salvação, é minha fortaleza e meu socorro. Ele me livra de todo laço e armadilha do inimigo. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Êxodo 15:2. Grite, eu tudo posso porque o Senhor é por mim. Você precisa entender que o Senhor Jesus já pagou toda a sua dívida. Deus considera você um vencedor e Satanás sabe disso, porque Jesus o colocou e todo o seu reino infernal debaixo dos seus pés. Não somos escravos de Satanás. Jesus nos libertou e nada é o que devemos ao diabo. Nada. Jesus pagou nossa dívida naquela cruz. Satanás foi colocado debaixo dos nossos pés. Fomos libertos e a partir daí, nossa forma de falar e nossas ações devem ser de supermatadores de gigantes. Temos autoridade absoluta sobre o mundo espiritual. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8, do 15 ao 17. Assim como o incrédulo fala de suas incredulidades e derrotas e vive derrotado, devemos também falar mais da palavra de Deus, das suas maravilhas e incontáveis operações grandiosas, dos seus feitos e dos seus milagres, da sua onipresença, da sua onipotência, da sua onisciência. É preciso falar aos quatro ventos e sem limite que Deus é Deus de vitórias e que nele inexiste derrotas. Afirmar tudo isso e muito mais com a certeza do seu cumprimento. Não permita nunca mais que os hábitos velhos de pensar e falar em derrotas e dificuldades voltem a fazer parte da sua vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Não acredite nas circunstâncias, mas sim na palavra de Deus. Quando estamos no Senhor, devemos viver uma vida nova, isto é,
com mudanças de hábitos. Tudo que é velho e negativo, doentio e vicioso, tudo que não vem de Deus, que não procede dele, não pode mais fazer parte da sua vida. Nova criatura, vida nova, atitudes de nova criatura, hábitos novos, pensando e falando somente o que edifica, o que constrói, o que levanta, confessando sempre a palavra de Deus. É assim que você deve agir. Fale com certeza que você é sim valoroso e vencedor, como o Senhor diz na sua palavra. Ele já deixou bem claro que você é muito importante quando nos resgatou através da entrega do seu único filho. Esse gesto foi sua grande prova de amor por nós. Lá naquela cruz, o Senhor Jesus nos fez mais que vencedores. Então creia e fale que você é mais que vencedor. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Fale em voz alta, repita, insista, confesse: eu sou mais que vencedor. Tenha certeza que nós temos e podemos o que Deus garante em sua palavra. A Bíblia é a boca de Deus falando. Ela nos garante que o Senhor já nos deu na cruz a saúde, a liberdade, a autoridade sobre os demônios em seu nome e a salvação. A palavra de Deus diz que todas as doenças, desgraças, misérias e aflições foram deixadas na cruz, que não sou mais escravo de Satanás e que eu o tenho embaixo dos meus pés, que sou seu filho, que tenho autoridade sobre Satanás e todas as suas hostes demoníacas no nome de Jesus, que posso viver abundantemente e que vou morar um dia com ele, que tudo posso estando nele. Se está escrito, foi o Senhor quem falou. Ele diz que tenho e posso tudo isso, então tenho e posso tudo nele. Tenha certeza que podemos fazer o que Deus fala na sua palavra que podemos fazer. O Senhor disse que Ele venceu o mundo e que nós venceríamos também. No Senhor você pode tudo e vence tudo. Não há dificuldade que não possa ser vencida. Em Jesus nós vencemos e conquistamos tudo o que desejamos segundo sua vontade. Clame, fale e, sendo preciso, grite: eu acredito que tudo posso no Senhor. Eu acredito que tenho autoridade sobre o mundo espiritual. Eu posso fazer com que a minha vida mude acreditando no amor de Deus. Com esse procedimento, é certeza que você será, você terá e você poderá tudo no Senhor Jesus. Muitas pessoas dizem querer estar e andar com Deus, mas como pode estar e andar com Ele se não estiver vivendo e caminhando de acordo com sua palavra? A prova de que concordamos com o Senhor Jesus é quando falamos como Ele fala nas suas santas escrituras sobre salvação, cura, respostas às orações e tudo mais que está escrito. Portanto, esteja sempre a favor de Deus e sempre contra o diabo. Creia no que Deus fala e faz e descreia do que o diabo fala e faz. Deus é a verdade, o diabo é a mentira, o engano. Deus deixa bem claro na sua palavra que somos seus filhos amados, gerados do céu, novas criaturas em Cristo e mais que vencedores nele. Satanás está sempre dizendo e quer que acreditemos que somos fracassados, derrotados, maus, perdedores e que jamais iremos conseguir vitórias. Mas isso é mentira. Ignore-o e descreia dele. Acredite em Deus para que você possa andar com Ele. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Sofri de rinite e sinusite alérgica durante muitos anos. Com o passar do tempo, as enfermidades foram piorando e os remédios já não faziam efeito.
O nariz sangrava e a cabeça parecia que ia explodir. Já não suportava a claridade, os dentes já estavam ficando comprometidos e minha vida estava parando em função desses males. Minha mãe sofria do mesmo mal e meu filho caçula também manifestara a doença. O Espírito Santo fez-me entender que minha mãe, meu filho e eu estávamos sendo vítimas de uma maldição que o Senhor Jesus já havia levado na cruz e que em nossas vidas ela não tinha lugar. Levantei-me com muita autoridade e com a certeza que aquele dia seria o último que eu e minha família sofreríamos com aquele mal. Quebrei aquela maldição de doenças de todos nós e expulsei aquele espírito de enfermidade da nossa vida em nome de Jesus. No princípio, meus olhos nada viram, mas perseverei crendo e afirmando que nada mais havia em nenhum de nós. Por 3 dias ainda estive mal, mas continuei confessando que o Senhor já havia levado aquele mal na cruz, que já não estava mais no meu corpo e que eu estava curada. Fomos libertos. Não olhe para as circunstâncias, olhe para as promessas do Senhor, creia nelas e confesse-as. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Colossenses 3,17. Existem 2 condições para recebermos o que está escrito: crer e falar o que a palavra do Senhor nos assegura. Assim ela se materializará. A fé viva não é um sentimento ou pensamento, é certeza, é convicção total e absoluta. Devemos crer e falar com credulidade total e com convicção que aquilo que desejamos já nos pertence em nome de Jesus. Todos nós recebemos o que sai da nossa boca, por isso você deve mudar a maneira de falar e usar somente da fala sadia, positiva, confessando sempre o que está escrito na Bíblia. Da sua boca pode proceder bênçãos ou maldições. Tenha muito cuidado para não proferir palavras que amaldiçoem. Emitam palavras que sejam de bênçãos e para bênçãos. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago 3,10. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4,29. Foram e são muitos os acontecimentos que comprovam, pois a operação de Deus é incessante, ininterrupta e grandiosa na vida daquele que crê. E eu creio com toda a força da minha alma, da minha mente e do meu espírito. Faço do crer no meu Senhor a minha existência. Limito-me a relatar alguns desses acontecimentos. Osmar, meu marido, foi internado em situação grave com hepatite. Eu também manifestei a doença. Entrei em oração e exigi que aquele mal que estava nos assolando desaparecesse em nome do Senhor Jesus. Eu fui curada instantaneamente. No caso do meu marido, permanecemos confessando por mais algum tempo que o Senhor já havia levado aquela hepatite na cruz do Calvário e ele se recuperou completamente. Peço-lhe que observe a prática da nossa fé, inabalável e perseverante. Não desistimos e não permitimos que a circunstância nos convencesse que ele ainda estava doente. Acreditamos e confessamos o que a palavra de Deus nos garante. Eu sofri muitos anos com dor de cabeça. Tratamentos e remédios não curavam. Em estado extremo de dor, aliviava somente com injeções intravenenosas. Vesti a fé, expulsei o mal e fui liberta da escravidão. Osmar e eu vivíamos muito atarefados, e o tipo do nosso trabalho era sedentário. Envolvidos com problemas sem solução, andávamos muito estressados. Contraímos gastrite, o que nos levou a sofrer muito. Os medicamentos não resolviam.
Osmar passou a ter dificuldade para dormir, porque as dores e o mal-estar causados por ela não o deixavam em paz. Eu disse a ele que não podíamos aceitar aquela enfermidade, porque Jesus a havia levado na cruz do Calvário. Tomamos posse da cura, e foi tão interessante que esquecemos aquele mal. Certo dia eu me dei conta que não sentia mais nada e que estava curada. Imediatamente perguntei ao Osmar como estava, e ele também se despertou, alegrando-se muito porque nunca mais havia sentido as dores e tomado remédios. Foi também curado. Aprendemos que devíamos rejeitar o mal com suas doenças e problemas sem soluções, e tudo passou a fluir em bênçãos e vitórias. Eu tinha menos de 6 meses de vida cristã quando olhei para uma casa e disse para mim mesma: esta casa será minha. Disse isso também à minha família. Aos olhos humanos era completamente impossível, pois financeiramente não tínhamos recursos. Quando alguém perguntava como eu ia adquiri-la, pois não tinha dinheiro, eu respondia que o meu Deus é dono do ouro e da prata. É Deus que providencia, que cumpre o desejo do coração. Está escrito para pedir e não para perguntar como. Deus criará um meio e esta casa será minha. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7:7. A casa estava fechada havia muito tempo. O proprietário não conseguia alugar e nem vender. Parecia que ninguém queria aquela casa, mas eu queria. E tenho certeza que ela estava guardada para mim. Deus queria operar e eu só precisava crer. Entrei nela. Era tudo o que eu queria. Grande, espaçosa, 3 salas, 3 quartos, 3 banheiros e muito mais. Era impossível, mas eu dizia: Deus opera o impossível. Aluguei a casa afirmando que logo a compraria, mas mal podia pagar o aluguel na época. Logo no começo da minha fé cristã, aprendi com o Espírito Santo que tudo era possível. Assim que nos mudamos, estava descendo as escadas e ouvi uma voz dentro de mim dizendo: quando completar o ano, esta casa será sua. Muito nova na fé ainda, contei a todo mundo que Deus havia falado comigo e muitos até riram, duvidaram porque realmente era impossível realizar aquele sonho em um prazo tão curto. Porém, eu tinha certeza. Não sabia como, mas tinha certeza que tudo seria como meu coração desejava. Eu confessava: em nome de Jesus, esta casa me pertence. Eu tenho a escritura no meu nome e nas minhas mãos. Está determinado assim. Ao completar um ano, o impossível tornou-se possível. Deus criou meios e nos abençoou muito. Compramos a casa. Pelo fato de me ouvir falar tanto na escritura, Osmar envolveu-a com fitas de presente para me entregar. Lá estava meu nome e a casa era nossa. Aleluia! Deus opera por intermédio da fé. Confesse a sua fé. Não espere que as circunstâncias sejam favoráveis. Creia no poder de Deus, independentemente de qualquer coisa, de qualquer obstáculo, de qualquer interferência ou de qualquer situação aparente. Fale o que você crê. As pessoas têm dificuldade em crer sem ver, mas nós somos ensinados a crer no poder de Deus, crer em um Deus que é invisível, mas que pela fé podemos tocá-lo. O justo viverá da fé. Primeiro cremos e depois com certeza conquistaremos. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10:38. Tínhamos um carro muito simples e muito velho também. Certa vez, em visita a parentes, o carro resolveu quebrar bem em frente a uma grande lanchonete, numa das principais ruas da cidade em que estávamos. Estavam sentados nessa lanchonete pessoas influentes e conhecidas nossas de longa data.
Osmar e meu irmão tiveram que empurrar aquele carro para tirá-lo da rua. Fiquei tão envergonhada que as lágrimas caíram, porque já não era a primeira vez que passávamos por esse tipo de humilhação. Houve anos seguidos que isso acontecia frequentemente, em função dos carros que tínhamos serem sempre muito velhos. Era o que podíamos ter. Eu olhei para aquelas pessoas e disse: Senhor, esses que aí estão sentados não o servem e têm bons carros nas suas garagens. A sua palavra afirma que a riqueza do ímpio é depositada na conta do justo. O homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Provérbios 13:22. Eu não fui chamada para ser envergonhada. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Joel 2:27. E também disse ao Senhor que passar por aquela situação não era viver abundantemente como Ele promete. O Senhor tem vida abundante para mim e para minha família. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Disse mais naquele momento de vergonha e de humilhação: Em teu nome determino a minha vida mudada. Tomo posse de um carro novo em nome de Jesus. Ouvi uma voz dentro do meu coração dizendo: Nunca mais você passará por isto. Quando vocês voltarem aqui, voltarão de carro novo. Era o Espírito Santo respondendo à minha oração. Foi tão forte essa determinação e esse momento que imediatamente minhas lágrimas foram enxugadas e a alegria tomou conta de todo o meu ser. Quando Osmar e meu irmão caçula entraram no carro novamente, contei-lhes tudo, afirmando que aquela fora a última vez que passamos por aquela situação. Em vezes anteriores, meu marido, muito forte fisicamente, levou o carro quase que nas costas, empurrando-o nas subidas de ruas muito movimentadas. Foram problemas de ordem mecânica, de falta de gasolina, mas sempre por falta de dinheiro. Esse carro, inclusive, era pior que uma carroça, porque nada é o que funcionava nele. Não engatava primeira, quase sem freios, sem luz, sem limpador de para-brisa. Não tinha o vidro da porta do motorista e fechávamos com saco de lixo nos dias de chuva. Andar nele era correr risco de vida, mas era o que tínhamos e era o que o Osmar usava para trabalhar. 3 meses depois, a palavra de Deus cumpriu-se na nossa vida. Meu marido fez um grande negócio e pagou todas as nossas dívidas. Fez uma grande compra de mantimentos para casa, compramos roupas novas e um carro seminovo com poucos quilômetros rodados, com tudo funcionando e não faltou mais dinheiro para o combustível. Nunca mais passamos por situação como aquela e nem semelhante. Após o meu basta naquele dia do carro, voltei ao mesmo lugar para mostrar a Satanás que em Jesus sou mais que vencedora. Eu precisava me revoltar contra aquela situação. Muitos se revoltam contra Deus e não é assim que funciona. Devemos nos revoltar contra o sofrimento e as humilhações que são obras do diabo. Mostrei a Deus que queria mudança, acreditei e toquei nos seus benefícios. O Senhor nos abençoou muito e continua a transbordar suas misericordiosas bênçãos sobre a vida de minha família. Orando numa das madrugadas, como de costume, o Senhor falou comigo sobre nossa empresa. Disse-me que o tempo de trabalho onde o Osmar estava havia se findado e que ele nos daria uma empresa que estaria aberta em 30 dias. Mais uma vez, era algo impossível, pois não tínhamos meios financeiros para tão elevada empreitada. O Senhor criou esses meios conforme o desejo do nosso coração, e quando completou 30 dias, estávamos entrando dentro do nosso próprio negócio. Crescemos bastante, fomos bem-sucedidos, pudemos adquirir outros bens maiores e
tudo o que desejávamos na época, pudemos tocar. O Senhor proporcionou meios para que realizássemos os nossos desejos. Aprendi naquela época que tudo o que o Senhor nos dava não nos pertencia. Éramos apenas seus administradores. Sempre investimos na obra do Senhor, sempre devolvemos nossos dízimos e sempre semeamos nossas ofertas. Sempre dividi o que tinha com os necessitados, sofri muita humilhação e Jesus sempre cuidou de mim e tudo mudou. Não me amarguei, ao contrário, fiquei mais doce. Não permito que aqueles que estão juntos a mim passem necessidades. Nunca ofereci restos, sempre dividi o que me serve e o que tenho. E com certeza colhemos o que plantamos. E como é melhor dar do que receber? Inicialmente, Osmar tinha dificuldade em aceitar o dízimo, mas conversando, o fiz entender a escolha entre 100% de nada acompanhado de vergonha, humilhação e miséria, ou 90% de tudo com abundância, prosperidade e saúde. Satanás rouba através das mais diversas e variadas formas, fazendo o não dizimista pagar o dízimo para o diabo e não para Deus. Porque querendo economizar o dinheiro do dízimo, não percebe que está indo muito mais do que os 10% que estariam destinados à obra de Deus em perdas e roubos do diabo. Osmar entendeu tudo muito bem e colocou em prática, enchendo-se de alegria por empregar corretamente tudo que entrava nas mãos dele. Assim é até hoje, e sempre será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É impressionante a obra do Senhor na vida do que ouve sua voz e não a do medo. Obedecer a Deus, perseverar com a decisão de nunca desistir, muda radicalmente a vida da gente. Quando recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, encontrava-me totalmente quebrada, com um passado difícil, um presente destruído e sentenciada a um futuro ainda pior. Jesus me pegou e foi transformando minha vida e a da minha família à medida que eu cooperava com Ele. Decidi não desistir. É incrível o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que decide nunca desistir. Passei a querer Deus. Eu ia a pé à igreja. Estava em todas as reuniões com sol ou chuva. Certa vez, fiz uma carta a Deus pedindo uma bicicleta para melhor poder servi-lo e levar meus filhos. Fui respondida. Tempos depois, roubaram minha bicicletinha que levava comigo meus 2 filhos pequenos. Não desisti. Osmar desistiu da fé e não continuou. E a perseverança foi me levando a viver milagres vários, curas, libertações, prosperidades, salvação, a volta do Osmar para Deus. A fidelidade de Deus é eterna, nunca falha na vida dos seus.